Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Bom dia, prezados amigos da Guaíba, iniciando mais um Conversa de Carro. Hoje eu não estou ao vivo aí no estúdio da Guaíba. Estive a semana passada, certamente estarei a semana que vem. E eu estava todo dia ontem aí em Porto Alegre, porque nós tivemos a imprensa do Rio Grande do Sul. A Nissan ela foi bastante concisa, bastante econômica no convite a jornalistas. Não tinha mais do que uns 6, 7 jornalistas presentes ao evento da Nissan. Os convites foram limitados, até porque a Nissan, neste evento do lançamento oficial do Kait é K-A-I-T, né? É um nome meio estranho de automóvel que eles colocaram, mas também é de fácil pronúncia e fácil assimilação. E nesse lançamento do Kait, a Nissan também ela levou para o evento. Ela levou 5 Kaits para que ficassem com os jornalistas, entendeu? Então também ela não quis causar, de repente, um constrangimento, que nem todos levariam seus Kaits na hora, né? E ficariam 10 dias com o Kait para experimentação. Foi o meu caso, né? Eles privilegiaram o Correio do Povo, a Record, o jornal, a rádio, a nossa grande Rádio Guaíba, e modestamente também o meu trabalho. Eu recebi lá o meu Kait branco no final do evento, né? Estou com ele, eu não estou mais morando em Porto Alegre, eu estou morando aqui em Bé, a 110 quilômetros de Porto Alegre, e eu já tive a oportunidade de fazer o teste já, né? Eu saí de lá com o Kait, rodei até Imbé, e para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu já tenho umas linhas, umas diretrizes
sobre o Caíto, o que é que eu achei do carro. E a Nissan está pretendendo que esse Caíto seja um sucesso de vendas no Brasil. A Nissan é uma marca muito carente de sucesso, ela é muito carente de ter um produto bem vendido. Essa Nissan que já foi prioritária no mundo, né? A Nissan, no ano de 2023, 2022, 2023, entrou de novo numa crise econômica. Eu não sei se há um gerenciamento financeiro na empresa que de repente não é dos mais eficientes, porque a Nissan tem um poder econômico bastante grande, e ela tem também ainda consigo a questão de ser uma marca famosa no mundo, de ser uma marca de 90 anos de atuação no mercado mundial. E ontem eu tive a oportunidade de fazer um live lá com o Rogério Louro, que vocês podem encontrar facilmente aí na internet, onde ele falava justamente sobre o Caíto. Nós mostramos o Caíto, e o Rogério foi muito gentil, mas, como sempre, ele é muito profissional, esse carioca, e nós falávamos sobre isso. Eu perguntei para ele algumas coisas assim bem diretas, né? Porque esse lançamento da Nissan, o Caíto, veio envolto em controvérsia, porque até muita gente da imprensa criticou o lançamento, dizendo que eles tinham dado um banho de loja no Kicks, e não era um produto totalmente novo, absolutamente. E, em parte, isso é verdade. Não é alguma afirmação que parte da imprensa seja uma informação falsa. Eu também confesso que eu tive um olhar meio enviesado para esse Caíto, porque, na medida que eu soube que o Caíto era toda a estrutura do Caíto, do Kicks, né? Do Kicks, que foi, já no Brasil não existe mais o Kicks antigo. O Kicks foi substituído pelo Kicks de geração 2, que nada tem a ver com o Kicks de primeira geração. O geração 2, que eu tive a oportunidade de testar por 2 semanas, é um carro extremamente veloz, é um SUV com um motor turbinado muito forte, uma plataforma da Nissan nova, porque esse Kicks ele é vendido no mundo, e no primeiro mundo também. Ele é vendido no Japão, vendido nos Estados Unidos da América, no México, vendido no mercado europeu, não é para o Brasil somente. Então o Kicks tem um desempenho realmente, o Kicks segunda geração, bem acima do Kicks de primeira geração. E é um carro, fundamentalmente, um carro veloz com aquele motor turbinado. É impressionante o ímpeto daquele veículo. Suspensões independentes da traseira, suspensões independentes das 4 rodas, o que gera uma dirigibilidade também bem acima da média, bem acima do Kicks antigo. Agora, se vermos a questão de preços entre os dois veículos, o Kicks 1 e o Kicks 2 é muito mais caro que o Kicks 1, e isso acabou fazendo que ele vendesse bem menos do que a Nissan pensava que ele venderia aqui no mercado brasileiro. A questão de preço ainda é fundamental para o consumidor, que em geral está sempre endividado, sempre com problemas das suas prestações, dos seus cartões de crédito, que são expoliativos aqui no Brasil, né, pelos juros que se paga em cartão de crédito. E o brasileiro recorre muito a cartões, né, porque ele não tem o dinheiro na hora e vai comprando, e muitas vezes o cartão é a coisa mais enganadora do mundo, né, até porque eu utilizei cartões até internacionais durante muito tempo. A minha grana na época era muito mais frouxa também. Eu utilizava cartões na Europa, depois vinha aqui o preço que eu pagava no Brasil, que era um preço muito elevado, porque aquilo que a gente comprava com cartão fora do Brasil, sem sentir até, embora eu não me considere absolutamente um esbanjador ou um cara de compras supérfluas ou um gastador, mas eu ia fazer cobertura de salões internacionais. Eu fiz isso durante mais de 20 anos, todo ano viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos, para o Salão de Detroit. Então isso aí me obrigava a gastar em dólar e euros com cartão de crédito. Hoje, realmente, eu, por exemplo, cortei o cartão de crédito totalmente da minha vida, porque minha situação econômica mudou também, mudou para pior, né? Se tivesse mudado para melhor, eu não estava com esse chororó aqui
diante de vocês. Mas tudo bem, eu não me queixo de nada, né? A gente tem que continuar vivendo e se adaptando sempre às novas circunstâncias de nossas vidas, né? Às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, mas esta é a vida. Agora, brasileiro está sempre endividado. Então, essa mudança de preço do Kicks 1 para o Kicks 2 realmente tirou de mercado muito. Aí que está a questão mercadológica de uma montadora. Claro que a Nissan sentiu o pepino. Seu carro mais vendido no Brasil, o Kicks, que sustentou sempre a Nissan nos últimos anos. O Kicks foi lançado, se não me engano, em 2015 aqui no Brasil. E eu acompanhei todo o lançamento do Kicks. Inclusive eu fui convidado para a Nissan para ir à fábrica do Rio de Janeiro para ver o protótipo do Kicks antes de ser lançado. E o protótipo, ele era mais ousado no design do que depois do que eles lançaram no mercado, que sempre acontece, né? Eles mostram até muitas vezes um protótipo para a imprensa. Isso aconteceu com o Fiat Fastback. Nossa, quando nós vimos o Fiat Fastback, a primeira vez que eu vi o Fastback na fábrica da Fiat lá em Betim, eu fiquei assustado com aquela... Era um carro conceito com o avanço daquele design. Só que eu também pensei que aquele carro não se adaptaria ao mercado brasileiro, que é um mercado mais conservador, e seria um carro caro pelo excesso de sinuosidade. Aqui a Fiat também queria impactar a imprensa que foi visitar o carro conceito do Fiat Fastback. Mas o Fiat Fastback acabou um carro muito bem vendido, mas com um design suavizado, evidentemente, para um consumo maior. A Nissan colocou o preço do Kicks, o Kicks 2, muito mais elevado. Aí foi esse choque no showroom. Mesmo que a pessoa fizesse um test drive e achasse o Kicks 2 muito melhor do que o Kicks 1, é uma grande verdade essa, como aconteceu comigo, só que o carro passava bem dos R$200 mil, enquanto que o Kicks 1 estava bem abaixo de R$200 mil. Resultado que esse Kicks 1 aí derrapou na maionese, né? Vendeu pouco e não vende muito até hoje. Vende bem, mas não aquilo que a Nissan projeta para um carro de entrada, para o SUV de entrada, diante de um mercado que hoje está inflacionado desses SUVs médios, né? Nós temos aí o Pulse, nós temos o Tracker, nós temos os SUVs chineses aí bicando todo mundo. Agora lançaram o X5 da Geely, excelente carro, que ele tem um aspecto de hatchback, mas com traços também de SUV. E então as pesquisas da Nissan mostram que caiu a venda do Kicks. Ele ficou um pouco mais no mercado como Kicks Play, depois agora sai definitivamente. Nesse meio tempo, de uma forma até inteligente, eu acho, a Nissan achou um meio termo aí, colocando esse Caíto no mercado. E é um projeto muito brasileiro. E ali um projeto de bom gosto. Porque o primeiro impacto que se tem com esse Caíto é justamente o seu design. Tem traço, sim, do que, se olhar com atenção, a parte dos painéis laterais, da parte da coluna B até o final do carro, ali tem muita coisa do Kicks Play. A frente é totalmente diferente, frente impactante, elevada, dá um aspecto assim de presença, né? É o chamado size impression, que se diz na indústria automobilística, é o tamanho do carro que também importa, o que ele mostra para o consumidor já no showroom. Ele diz: olha, vem para cá que eu sou o fortão aqui, me compra que eu não vou te decepcionar. E aí, amigos que fizeram então esse Caíto, que foi lançado ontem oficialmente aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu inicio a minha fase de testes, não é? E confesso que ontem eu tive já o primeiro impacto, e foi um impacto positivo, porque até ali eu estava olhando com um olhar atravessado esse Caíto. Claro que eu não ia começar a criticar o Caíto lá para o pessoal da Toyota lá no lançamento, seria até uma falta de educação, mas eu fiz uma entrevista com o Rogério Louro, que vocês podem acompanhar aí na internet, e eu perguntei de cara para ele nessa entrevista. Eu disse: vem cá, o Rogério, vocês ficaram meio abalados que a imprensa e meus consumidores começaram a dizer que vocês tinham fabricado
uma mistificação, quer dizer, que na verdade era um Kicks 1 enfeitado. E aí o Rogério ficou meio aqui, né? O Rogério é um carioca tranquilão e tal, né? Mas um cara veterano da indústria automobilística. Ele disse, olha, não é nada disso, Renato. Nós fizemos um produto muito genuíno, houve muita criatividade nesse design. Eu acho que os consumidores vão sentir o novo Caete como um carro original, como um belo carro. E, embora a gente tenha aproveitado o mesmo motor, a mesma plataforma V, essa plataforma é antigona, né? Ela vem lá de 2015, é uma plataforma que foi lançada com o primeiro Kicks Play e não mudou, chamada plataforma V. A Nissan já tem outras plataformas especializadas no mundo, inclusive moduláveis, para que possam ser usados em carros elétricos, carros híbridos e até carros a combustão. Por exemplo, a plataforma do Kicks é uma plataforma completamente nova e a gente vê a diferença na dirigibilidade do Kicks número 2, geração 2 para geração 1. Simplesmente o Kicks geração 2 é muito melhor. E ontem, já dirigindo mais de 130 quilômetros de Porto Alegre até Imbé, e ainda pegando lá uma via vicinal para andar um pouco em piso de terra também com ele, para ver como é que se comportava as suspensões, eu achei, realmente, eu tive que mudar minha opinião, por enquanto. Eu achei um carro extremamente leve, preciso para burro, anda muito bem na linha reta, é impressionante como ele anda bem. Ele não tem nenhum desvio de trajetória, ele tem suspensões, não são independentes das 4 rodas, eixo de torção na traseira. A Nissan usa eixos de torção muito eficientes também no Versa. O Sentra já tem suspensão independente na traseira, o novo Sentra. Estão lançando agora um novo Sentra para o mercado primeiro mundista. E eu gostei muito do carro. Leve, direção precisa, linha reta sem desvio, que é uma coisa que eu adoro no automóvel, que é automóvel que eu quero sair de Porto Alegre e vir para Tamandaí, eu não vou parar primeiro lá em Gramado, né? O cara vai me desviar lá de trajetória e vai para lá. Porque tem carros que tem uma linha reta muito deficiente, né? Não andam bem em linha reta. Tem carros aí que a gente sente que eles balançam um bocado, querem sair de trajetória, a gente tem que fazer as chamadas microcorreções de trajetória, que é a coisa mais chata do mundo, quando você está sempre ali meio mexendo no volante para o carro realmente ficar naquela linha reta. Desculpem, não aconteceu isso ontem. Eu tive uma impressão muito positiva, estou sendo sincero com vocês. Olha, eu acabei de sair de um excelente SUV, foram 10 dias que eu fiz teste com o Boreal, e ali eu fiz uma quilometragem muito alta, e o Boreal foi outro veículo que me surpreendeu para melhor, com algumas falhas que eu vou falar aí daqui a pouco para você. Primeira impressão, então, a respeito do Kicks, altamente positivo. Então, aquilo que o Rogério Louro falou para mim, dizendo que ele é um cara muito honesto, um cara direto, assim, não tem muita frescura naquilo que ele fala, não. E o Rogério me disse, olha, nós fizemos um produto genuíno e a engenharia cuidou muito dos aspectos de dirigibilidade do carro, de conforto interno para até 5 pessoas. Ele não é um carro muito grande, não, de comprimento, e ele tem menos de 5 metros de comprimento, evidentemente, porque é um SUV de porte médio e pequeno, não é? Ele tem o mesmo tamanho, alguns centímetros a mais do que o Pulse, alguns centímetros a mais do que o Creta, e por aí vai. Então, primeira impressão altamente positiva. Agora nós temos que ver como os consumidores vão reagir, sabendo que ali, nesse carro, nesse kite, tem toda uma mecânica que não é nova, né? O mesmo motor 1.3, com 117 HP, que é o motor do Kicks 1. Esse motor é antigo na linha Nissan, não colocaram motor turbinado, como é o Kicks 2, tudo visando aquilo que eles querem, economia de custo, porque tem versões do Caete
um pouco acima de 100 mil reais, de 117 mil. Ora, esse é um preço altamente competitivo para um SUV familiar. Afinal, ele tem um grande porta-malas, ele tem um entre-eixos de 2,70 m, ninguém vai ficar apertado ali dentro do Caíto, embora se veja também que é um carro menor que o Kicks 2, né? Bom, o Boreal nem se fala, o Boreal é muito maior porque ele tem um entre-eixos de 2,73 m, mas o Boreal se direciona a um segmento de mercado superior. Bom, vamos a um bom rock and roll aqui no Conversa de Carro. Tô gaguejando hoje com vocês, né, amigo? O que o cansaço faz, né? E vamos aí, então. Hoje a nossa homenagem vai para essa grande banda que andou sacudindo Porto Alegre, Guns N' Roses. E depois prosseguimos.
Conversa de Carro, Renato Rossi. Bom, amigos, vocês sabem que o programa está distante da política, né? Para não me encher o saco, não estou falando nem do meu amigo Trump, né? Agora eu virei amigão dele. Não, estou brincando, né? Nunca vou gostar de um cara desses, né? Mas o negócio é o direcionamento ao automóvel mesmo, né? Eu voltei também com o programa está mais raiz. Voltei àquelas origens de realmente falar sobre carro, que é o meu negócio, né? Eu acho que tem muito curioso que vai lá e fala em programas de carro, programa de rádio aqui, lá, e caras que não entendem. E aí ficam passando informações às pessoas que não são informações fidedignas. Eu acho que existe especialista em tudo, né, amigo? Você não vai num médico de coração, num médico que vai cuidar do seu coração, que não seja um cardiologista, né? É muita, sabe? Tem muita gente que gosta de meter o pitaco no trabalho dos outros, por questão de autoafirmação, ou muitas vezes até por uma questão de antipatia também, é muito comum no jornalismo, né? Eu acho que, como eu me dediquei os meus últimos 30 anos ao automóvel, cada vez mais eu estou, mesmo nos meus testes que eu faço para o blog de Carros e Motos do Correio do Povo, que em breve vai ter vídeos também, testes em vídeo. Aliás, eu já tinha combinado isso e acabei retardando. Eu tenho feito matérias ali para o blog de Carros e Motos de facílimo acesso pelo Correio do Povo Digital. O texto e fotos com muito contexto. Texto, foto, contexto. Quer dizer, histórico das marcas, o que eu vivenciei com essas marcas no mundo de 25 anos de cobertura de salões internacionais, tentando passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, isso que eu estou passando agora é baseado somente em experiência prática, que é o que é essencial para mim. Eu não falei até hoje de carro elétrico sem ter andado nos carros elétricos que eu falei. E claro que eu não andei em todos, né, amigos? Eu não sou chinês, nem moro em Xangai e não tenho carro chinês à disposição a todo momento. E tem muito carro chinês hoje no mercado brasileiro. Aí eu pergunto, esse Caíto pode enfrentar os chineses também? Pode. Um preço competitivo pode, porque ele é muito bom. E nós não temos aqui, absolutamente, embora essa chegada avassaladora de chinês no mercado brasileiro, a cada momento tem uma marca chegando, marca que os brasileiros nunca ouviram falar. Semana passada chegou a Jet Tour. Jet Tour para mim é agência de viagens, entendeu? E inclusive ninguém mais entrar em contato e não entrar mais em contato. Quer dizer, eu queria fazer uma experimentação no Jet Tour para falar do carro. Eu não vou falar daquilo que eu não conheço e da qualidade do carro, mas eu estou dizendo que não é a Jet Tour, é todas as outras marcas, inclusive algumas chinesas deram com os burros na água, foram fracassos de venda. Por exemplo, tentaram impor aquela Zeekr no Brasil, que é uma marca de luxo, é uma marca se não me engano, da Chery. Daqui a pouco eu dou essa informação para vocês. E ela fracassou, o design completamente, vários do design da Zeekr copiados dos Porsches, do Porsche Cayenne e tal. E o cara, como é que é, né? O ricão gosta de originalidade, né? Ele vai lá e compra um Porsche autêntico, vai lá e compra um Cayenne, em vez de comprar o Zeekr. A Zeekr agora mudou tudo no Brasil. Ela sentiu que ela fracassou a sua entrada no mercado brasileiro, escolheu mal revendas, fez um trabalho muito ruim de marketing e agora está mudando tudo, e a própria Zeekr chinesa está assumindo os negócios no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Porque é um excesso de marca chinesa. Na verdade, os chineses também vão ter que botar suas manguinhas de molho, porque isso aqui não é entreposto de 1,99 para a China vir aqui faturar bilhões e não repassar o seu conhecimento tecnológico, não repassar a formatação dos carros, como se produz, quais são as técnicas de produção. Tem que repassar isso para o Brasil, fabricar aqui dentro. E o custo do Brasil tem que ser para todos. Senão vai ficar só as montadoras instaladas no Brasil há décadas que estão oneradas por impostos de todo tipo e não é fácil produzir no Brasil. E os chineses aqui, quer dizer, ficam de mãos abanando, eles vêm aqui, vendem seus carros, mandam toda a lucratividade lá para a poderosa China, e o Brasil não avança em nada tecnologicamente. Isso não vai acontecer, se não me engano, não vai acontecer. O que se espera com a BYD
e a GWM, que tem 2 grandes fábricas no Brasil. Iracemápolis, interior de São Paulo, fábrica da GWM, e lá Camaçaria, fábrica que eu espero que não seja interminável essas construções lá em Camaçaria. Bom, eu volto então para o Caíto, que eu estava falando sobre Nissan, vamos continuar falando de Nissan e do Caíto. Então, em resumo, por enquanto, foi uma experiência inicial com em torno de 140 quilômetros rodados. É pouco, eu vou ficar com esse carro 10 dias, inclusive ele vai me levar de novo a Porto Alegre para ir para o aeroporto, até porque terça-feira eu estou embarcando para São Paulo a convite da chinesa Geely, que agora é associada à Renault. Comprou 26% das ações da Renault aqui no Brasil. Não é mais somente Renault, é Renault Geely. E essa parceria, ela começa pelo Brasil e se amplia para o mundo. É inclusive muito positiva, porque toda uma ala do complexo industrial Ayrton Senna, lá nos arredores de Curitiba, agora essa parte da fábrica, que já foi totalmente reequipada, será direcionada à produção de carros da Geely aqui no Brasil. O primeiro passo vai ser a produção do Geely EX2, em suas diversas versões. Tá? E daqui a pouco eu falo sobre esses carros. Eu conheço muito bem o Geely EX5 e o EX2. Mas, voltando ao Caíto, a impressão desses 140 quilômetros foi extremamente positiva, mas a gente, por outro lado, vê também, durante vários momentos da minha viagem com o Caíto, que é um carro de projeto econômico, né? A gente vê pelos materiais, não tem quase materiais moles dentro do habitáculo, nem pensar, nem nada parecido com o Boreal, né? Mas tudo muito honesto, tudo muito bem feito. A Nissan tem um ótimo acabamento e ela tem essa questão, porque por incrível que pareça, esse motor de 117 HPs aspirado, não é nem turbinado, ela é um motor extremamente competente. Aliás, essa Nissan tem uma competência nos motores tremenda, né? Sempre fez bons motores a Nissan. E ela faz também motores poderosos, turbinados para seus carros, principalmente para seus veículos primeiro-mundistas, como é o caso do Kicks, o Kicks de segunda geração, que não é um carro brasileiro, é um carro global. Esse Caíto é um carro mais brasileiro, por enquanto, mas ele será exportado para toda a América Latina. E digo mais, né? O latino-americano em geral, que ele tem um bom gosto, ele gosta de carros bonitos, isso não é só no Brasil, é na Colômbia, no México, no Peru, na própria Argentina. Os argentinos são conhecedores de automóveis, né? Eles tiveram uma indústria automobilística durante décadas muito superior em modelos e tecnologia à indústria automobilística brasileira. A Argentina conhece automóvel, até tem uma gíria na Argentina que são chamados tuercas, né? Os tuercas são os apaixonados por automóvel, mais fanatizados, mais que os brasileiros. E aí que esse carro vai agora se espalhar para a América Latina, não sei para onde a Nissan quer exportar, isso eu não perguntei ontem para o Rogério Louro, mas pelo que eu andei no carro, ele vai se colocar tudo vai depender de preço, ele vai se colocar num patamar inicial de preços. A versão mais sofisticada do Caíto já está passando de 160 mil, eu já acho meio exagero. Aí tem mais equipamentos também, tem programa eletrônico de estabilidade, e todos têm, mas aí tem o controle de condução automatizado, que é o que ele conduz o carro para você. Tem o assistente, senti falta no carro que eu vim aqui para o litoral do Caíto, eu senti falta, estava acostumado com o Boreal, senti falta no assistente à linha reta, aquele equipamento que lê as informações da pista. Por isso que é importante hoje, com esses carros de última geração, todos os chineses têm esse equipamento, porque a leitura ótica é feita pelos sensores na plataforma do carro, e ele vai lendo aquelas indicações da pista, que tem que ter indicações. Toda a pista tem que ter as laterais muito bem marcadas e tem que ter uma linha central também que oriente o motorista. Infelizmente, aqui nesse litoral não tem nada disso, né? Ontem, coitado do Caíto, mesmo que ele tivesse os marcadores de pista, ele estaria numa estrada completamente analfabeta, né?
porque principalmente quem deixa ali a BR-101 para vir por dentro, pela primeira Avenida Paraguaçu, imensa, né, que começa aqui em Tramandaí, se estende, vai até a Estrada do Mar, ele vai pegar estradas com precariedade total e vias internas também nesse litoral gaúcho. Isso estende de Tramandaí, de Pinhal até Torres, com péssima sinalização. A sinalização de noite é perigosíssima. Você acaba não enxergando as pistas laterais e tal. E os programas eletrônicos hoje, eles interagem muito com as estradas, interagem muito com o meio ambiente. Eles leem, por exemplo, sinais de trânsito, eles leem placas, eles sabem onde estão os radares, eles têm informações através de radares, os radares de velocidade. Ontem, por exemplo, o Caíta, assim como o Boreal, nos meus deslocamentos por estrada, eles avisavam, né? Olha, radar de velocidade à frente. É um aviso para que o motorista tenha uma atitude preventiva, né, em relação ao veículo que ele está dirigindo. Mas, de qualquer maneira, não quero fechar esse assunto, não vou definir o carro, é cedo ainda. Vamos andar também em pisos bem irregulares, vamos andar em lombadas e também em aclives e declives, né? Bom, aqui perto de onde eu estou, perto de Imbé, tem o famoso Morro do Borussia, né? Onde, além de ter lá a linguiça deliciosa do próprio Borussia, e tem muito artesanato e restaurantes excelentes, tem ali uma via sinuosa de uns 14 quilômetros, que é um desafio. Aquilo ali é para piloto de rally internacional, aquela via. E ali é ótimo, eu já andei ali para testar suspensões de carros. E eu vou levar o Caíta entre hoje e amanhã ali para o Borussia, dar uma subida e uma descida, para ver como é que ele se controla. Até porque eu quero fazer umas fotos também para o blog de Carros e Motos do Correio do Povo. Vou fechar o tema, tá? Porque é cedo para mim definir totalmente o carro, mas eu acho que, como potencial de mercado, pelo que eu vi ontem, pela surpresa que eu tive agradável, com uma performance extremamente veloz, extremamente segura, veloz dentro da lei, né? Lembrando que a BR-101 é 110 de velocidade máxima. Ninguém anda essa velocidade, mas a velocidade está lá. Então eu acho que vai ser realmente algo positivo para a Nissan no momento ainda que a Nissan está em dificuldades econômicas e financeiras aí no mundo, né? Estão lançando, mas dizem que o endividamento da Nissan é muito grande. Até para lançar uma nova linha de veículos, eles tiveram que ser bancados esses lançamentos através de empréstimos de bancos internacionais, o que não é bom para eles, né? Bom, vamos a um outro tema aqui, então, imediato, tá? Vou fazer o fechamento aqui com vocês do teste do Boreal. Foram 10 dias de uso com esse SUV de origem europeia, vendido inicialmente somente para mercados emergentes. Lembrando que a Renault tem hoje 2 grandes mercados emergentes no mundo, que são a Índia em primeiro lugar, a Índia que tem 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, tem hoje um mercado de mais de 7, 8 milhões de carros novos que entram naquele mercado anualmente. A Índia que investiu bilhões num programa ambicioso do governo de Narendra Modi, que é a Safe Roads for a Safe Country. Estradas seguras para um país seguro, porque é apavorante, absolutamente apavorante, um país que até pouco tempo atrás, até agora, né, não mata menos do que 250 mil pessoas nas estradas por ano. O trânsito da Índia sempre foi enlouquecedor, né? O cara é capaz de estar dirigindo e ao mesmo tempo estar com a flauta tentando fazer com que a cobra dance ali dentro do carro, entendeu? Isso é muito comum nas ruas da Índia, né? Tem encantador de cobra para tudo que é lá, que as cobras já devem estar de saco cheio daquelas flautas, sempre com aquela mesma música, né? A Naja deve pensar assim, eu não vou morder esse cara porque eu preciso também, ele me dá alimento, porque eu tô louco para dar uma mordida nele e acabar com ele, entendeu? Que é Naja para todo lado. Quem esteve na Índia sabe disso. É um país muito peculiar na sua cultura, né? Por outro lado, a Índia tem um grande desenvolvimento tecnológico também no nuclear. A medicina da Índia é uma das mais avançadas do mundo, até por necessidade, porque a Índia, por exemplo, tinha problemas nos olhos da sua população intensíssimos,
devido à pobreza, devido à promiscuidade em termos de limpeza dos olhos, de limpeza pessoal, e desenvolveu, através das dificuldades e das necessidades, uma das medicinas oftalmológicas mais competentes do mundo. Hoje os profissionais indianos são requisitados nos principais hospitais de oftalmologia do mundo. E assim ela criou também das dificuldades um país que cada vez mais está desenvolvido, e nesses 1 bilhão e 300 já colocou mais de 700 milhões de indianos numa área, numa faixa de classe média, e com isso floresceu a indústria automobilística. E o Boreal vai ser comercializado também na Índia, ali do Brasil. Mas o Boreal começou a ser comercializado aqui no Brasil. Bom, o que eu achei, né? De 10 dias intensivos de utilização com o Boreal, muita estrada, muita cidade, andei muito com ele em Porto Alegre, e é simplesmente um ótimo produto da Renault. Eu não vou ser muito cruel com o Boreal, não, porque o Boreal, ele tem, embora tenha o que me desgostou, foi um veículo do nível do Boreal, que também custa mais de 200 mil, é um segmento jamais elitizado de mercado, não ter suspensão independente na traseira. O que isso acontece? Ele é mais sensível aos pisos irregulares. Ele treme nos pisos irregulares, ele treme mais. E obriga o cara ali a dar uma maneirada na velocidade e tal. E tem precisão, sim, ele não é instável em curvas absolutamente, mas eu acredito que se ele tivesse o Boreal, que é um veículo de 1.500 e poucos quilos, 1.516 quilos, um veículo alto em relação ao solo, se ele tivesse suspensão independente nas traseiras, ele seria ainda mais estável do que é. Ele é bastante estável, mas não permite muitos exageros também, senão você é capaz de perder o controle. Então, e não é para exagerar mesmo, né? Curva não é um desafio. Curva você tem que entrar primeiro numa velocidade menor e ganhando velocidade no meio da curva e sair da curva aí sim com um pouco mais de velocidade. Não entrar na pauleira numa curva que facilmente você perde controle. E eu gostei muito da dirigibilidade desse Boreal, gostei muito do conforto interno. Não é um carro que propõe alguma dificuldade para quem o dirige. A minha esposa, ela tem 1,58 m de altura, por ser uma mulher baixa, né? Dirigiu o Boreal devido a seus controles milimétricos de altura do banco, de profundidade, controles elétricos. Todos os controles são elétricos no Boreal. Bom, amigos, eu não vou torrar muito de vocês não com o negócio do Boreal, porque de toda maneira, para mim, assim, ó, o carro passado já era, né? Já temos que ir para os próximos testes agora. Mas se você tem uma família, vamos dizer, você, sua esposa, filhos pequenos ou filhos adolescentes, ou não tem filhos, cada um sabe a família que tem, né? Não sou eu que vou dar palpite na família de alguém. E vocês podem comprar, mesmo sendo um cara solteiro, uma mulher também, uma profissional liberal, quer sentir mais segura num veículo, pode comprar esse ótimo Boreal. E tem outro detalhe, né? Todo mundo gosta de carro bonito, né? Não vai dizer que vocês não gostam de ser admirados por um carro, mas quem tem até o Fusquinha ali, dá um jeito de dar uma bandeirada no Fusquinha, bota umas rodas legal, chevetão, o que tiver, todo mundo gosta de embelezar seus carros, né? Eu vejo muito aqui no litoral, por exemplo, que é uma moda, isso já não é de agora, o carro rebaixado, my friend. Eles têm clube de carro rebaixado. A gente vê uns carros aí, carros às vezes antigos, não tão antigos. Vê um Ômega, por exemplo, que é um lagartão, né? O carro parece estar grudado no solo com um Super Bonder, né? É campeonato de quem rebaixa mais os carros. Tem uns que ficam até interessantes, meio ameaçadores. Agora o cara andar de carro rebaixado, my friend. Imagina a dificuldade de andar com esses pavimentos que nós temos aqui no Brasil, né? Qualquer vacilada, o carro vai e a plataforma fica, né? Entendeu? Perde tudo ali, o cárter, é capaz de cair a caixa de câmbio, é um perigo isso aí. Não, na verdade não é. Inclusive a gente vê esses caras andando na freeway, uma velocidade muito reduzida, mas é um modismo, né? É um modismo, não é na lei, é fora da lei esse modismo, mas todo mundo faz, e tem inclusive concursos aqui no Brasil e no litoral, isso no mundo. Nos Estados Unidos da América também, os slow cars são os carros rebaixados, é uma febre já de décadas nos Estados Unidos da América.
Bom, voltando aqui ao Boreal, diz, quem gosta de carro bonito também, ser admirado no trânsito, porque não teve gente que não virou pescoço para ver o belo Boreal passar. Ele chama atenção. Que belo design tem esse carro. Como a Renault acertou no design desse Boreal, que teve participação de designers brasileiros e franceses. O design foi feito na França. A Renault sempre teve carros muito belos, outros nem tanto. Quando ela começou a dar ênfase para a Dacia, sua subsidiária romena, o padrão estético realmente caiu, né? Aí mandaram aqui para o Brasil aquele feioso Logan, né? Que, pelo amor de Deus, dizer que aquele carro bonito, para mim nunca foi aceitado. Sempre foi um carro muito pobre na forma, né? Como outros também, Renaults que não deram muito certo no design nos últimos anos. Mas parece que a Renault voltou a sua melhor forma na estética do carro, porque conseguiu fazer um SUV muito bonito, né? Bonito, veloz, motor excelente, motor 1.3, esse motor 1.3 que vem produção entre Renault e a Mercedes-Benz. Essa associação começou em 2010 e ela veio mais ou menos até 2022, quando eles pararam com essas produções de motores em conjunto. Esse motor 1.3 de 163 HPs turbinado é um sucesso. Ele equipa muitos carros até da linha Mercedes-Benz. Eu já andei na linha Mercedes-Benz, no GLA, no GLB, no CLA, com esse motor de 163 HPs. E para a Mercedes-Benz usar um motor tem que ter uma qualidade muito superior. O motor do Boreal, ele faz com que o Boreal seja extremamente ágil, extremamente veloz. É um carro facilmente você está 170, 180, tem que cuidar, porque é aquele carro que não passa a impressão de velocidade. Eu acho que é um tremendo acerto dessa Renault, sem dúvida nenhuma. Ele bate de frente com o Honda, aí o HR-V, que eu não acho nada nesse RV, eu acho até bem precário de dirigibilidade. Sinceramente, a Honda já viveu dias melhores. A Honda, aliás, está numa tremenda reformulação no Japão, porque eles não estão conseguindo seguir a tecnologia chinesa, estão sendo ultrapassados mesmo dentro do Japão pelas vendas em ascensão dos carros chineses. Isso é inadmissível para o japonês. O japonês é capaz de fazer um harakiri, comprar uma faca de 3,5 metros e se matar, né? Como os harakiris era aquele suicídio ritual, vê se pode, né? E eu tô brincando, mas é uma verdade meio nua e crua na sociedade japonesa, o harakiri. E os caras são capazes de fazer harakiri na engenharia da Honda, sabendo que eles estão perdendo para... E a Toyota também apavorada com os chineses, segundo informações que se tem na imprensa internacional, né? Mas a Renault mostra com esse Boreal que os europeus podem sim enfrentar os chineses de igual para igual. Agora, não, o chinês tem a vantagem da eletrificação, né? Ou é híbrido ou é elétrico, enquanto que o Boreal, ele é ainda um veículo a combustão, mas é um silêncio tão grande daquele motor 1.3 que várias vezes eu religuei o carro que já estava ligado porque eu não estava ouvindo nada, né? Não ouvia o barulho do motor. É impressionante o silêncio no habitáculo. Bom, um tremendo acerto da Renault. Tem seus problemas? Tem umas idiosincrasias de francesas? Tem. De botar, por exemplo, um controle minúsculo do som ali na direita do volante, numa haste que tem ali, não tem cabimento, né? Tem coisas que a gente não entende também na engenharia francesa. Mas, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que foi um programa direcionado ao automóvel. Quando eu não estou com vocês, eu estou triste. Eu não tenho a participação de vocês, eu não posso ouvir perguntas, não posso responder, interagir. Então eu tento compensar com informações extremamente atualizadas, objetivas, claras, para que vocês entendam sem dúvidas, e tentando dar o máximo de mim, como sempre, aqui no Conversas de Carro da Guaíba. Na semana que vem, terça-feira, eu estou em São Paulo, quarta-feira eu estou em São Paulo, quinta eu estou em São Paulo. Serão 3 dias de testes intensivos com os carros da Geely lá em São Paulo. Não sabemos se vai ter Interlagos no meio, eles não revelaram ainda qual é nem o roteiro dos testes, mas se sabe que será pelo interior de São Paulo. Um convite muito honroso e muito me honra da Geely, e claro que eu estarei lá, né? Amigos, tchau! Um bom final de semana a todos,
um bom início de semana, fiquem com Deus, né? Deus tem que estar com a gente, na verdade cuida dos nossos caminhos. Eu gosto de falar isso porque eu sou muito, eu digo isso, eu sou até temente de Deus, eu sempre ando na linha para que Deus me ajude também, né? Então, até o próximo sábado, 10 horas da manhã, lembrando que eu tenho 4 blocos diários aqui na Guaíba, Conversa de Carro, tá? Tchau, beijão a todos. Você ouviu Conversa de Carro.